Reconheço hoje que eu sou mais feliz por aceitar Jesus? Os irmãos reconhecem isso? Do tempo que os irmãos estão frequentando essa igreja, houve transformação na vida dos irmãos? A irmã Maria quer comentar? Ou irmã Rita, dá o microfone para a irmã Maria, por favor. Eu tomo remédio para dormir há 30 anos. E depois que eu comecei a frequentar essa igreja, eu fiquei 3 semanas dormindo sem tomar um comprimido para dormir. Que maravilha, hein? Os irmãos gostaram do comentário da irmã Maria? Amém! E é exatamente isso que, com o passar do tempo, todos vocês sentirão na vida de vocês. Vocês terão mudanças, e interessante, para melhor. Principalmente se vocês aplicarem sempre o que vocês aprenderão dentro dessa igreja, porque aqui pregamos a palavra. O pastor aqui jamais vai sair das escrituras para pregar alguma coisa pessoal, interpretação própria. Aliás, a Bíblia tem algumas coisas que é difícil de compreender, e às vezes não tem ali a verdade ali bem revelada. Então, às vezes a gente tira algumas conclusões, interpretações próprias, mas quando isso for acontecer, o pastor sempre falará para vocês: olha, meus irmãos, isso é uma interpretação própria, mas fora isso, eu sempre estarei pregando para vocês o que está escrito nas Escrituras. Amém, igreja? Vamos ler então, meus irmãos, João capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Eu vou pedir para o Wagner, irmão Wagner, por favor, só feche a porta para ficar melhor, que o som fica mais nítido, né? João capítulo 3, versículo 36. Veja o que diz: e aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e ele receberá a sua plenitude. Mas aquele que não crê no Filho não receberá a sua plenitude. E mais, pois a ira de Deus está sobre ele. Olha que perigo, quando não cremos em Jesus Cristo, que é justamente o nosso contrário, né? Qual é o tema? Qual é o nome da nossa igreja? Quem gostaria? Levanta a mão, segura. Rita. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso. Irmãos, vocês acreditam que essa é a única igreja do mundo com esse nome? É a única. É um tema tão importante porque Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus é a verdade, não existe a verdade. Jesus é a vida, não existe outro ser, outro nome aqui na terra ou no céu que foi revelado a não ser Jesus Cristo, que nos dará a vida eterna. E é interessante, é só a nossa igreja no mundo que tem esse nome. Não tem. Não existe. É como se o Criador tivesse preparado exatamente esse local para levantar essa igreja para ajudar
muitas e muitas pessoas nesses lugares. E se olharmos ao redor, a gente vê muita carência. As pessoas perdidas em drogas e vícios, bebedeiras, né? O pastor, ele tem um sono meio leve, né? Então, nos dias de calor, de verão, 3 horas da manhã, o pastor acorda, né? Assim, parece que não precisa de despertador. É como se Deus estivesse falando assim, acorda, né? E aí não demoro para pegar no sono. Então, às vezes eu subo para a minha laje, 3 horas da manhã. E aí eu fico aqui na varanda para olhar o movimento. E os irmãos não acreditam. É tantos jovens bonitos, tudo perdido. Na droga, no álcool, tudo perdido. É triste. Então, com certeza, o nosso Criador deixou essa igreja um privilégio para que ela seja erguida aqui para salvar muitas e muitas almas que estão perdidas aqui. E estaremos iniciando esse mês aqui justamente a pregação para essas pessoas. Às vezes essas pessoas, elas têm vontade de vir na igreja, mas não conseguem. Às vezes com receio, timidez. Às vezes o próprio níquel não permita. Se a gente não chegar até essas pessoas e fizer o convite, dificilmente elas virão por livre e espontânea vontade. É raro. São 3 vezes. Alguém já entrou aqui? Alguém já viu aqui no bairro alguém perdido que entrou aqui dentro e sentou? Alguém viu? Nunca. É difícil. Temos que ir lá, numa oportunidade, de fazer o convite para essas pessoas, para que elas possam vir também, para que as suas almas sejam curadas, porque na situação que elas se encontram, dificilmente, se Jesus não tocar nelas, elas saem daquela situação. Elas não conseguem dar nenhum passo. No Evangelho de João 14,6, que é o tema, né? É o nome da nossa igreja, Jesus relata que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, exatamente ninguém, pode vir ao Pai, senão por Ele. Os irmãos percebem que na minha oração, eu peço para Jeová, que é o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, a permissão, através do nome de Jesus. Os irmãos percebem? Olha aqui, ninguém vem ao Pai senão passar por Ele primeiro. Então, na oração de vocês, a oração perfeita, a aproximação para Deus ou Jeová Deus, vocês pedem sempre em nome de Jesus Cristo. Essa oração perfeita, que os irmãos serão bem-sucedidos ao se aproximar de Deus e pedir qualquer coisa. Irmãos, é muito importante isso. Isso é importante demais. Não esqueçam. Então, meu irmão, vamos analisar esses 3 pontos de vista importantes para alcançarmos a salvação: o caminho, a verdade e a vida. Pois sabemos que existe 2 caminhos nesse mundo, e a gente conhece muito bem, né? O caminho da salvação, que a Bíblia fala, o caminho estreito, está lá em Mateus capítulo 7, 13 e 14. E o caminho largo, que conduz à destruição. E muitas pessoas estão indo por esse caminho. Mas já andamos por esse caminho.
já estivemos lá, no caminho largo para a destruição. Às vezes, por estarmos fora do cristianismo, até pelos nossos pais, ou pelos nossos avós, as culturas religiosas, os nossos pais, os nossos avós, e já estivemos lá. Mas isso não importa. O importa hoje em dia, o que importa é o que os que acompanham hoje esse ministério e essa igreja reconheçam que Jesus é o único caminho, é o único mediador e salvador das nossas vidas. Não há outro caminho. Irmãos, tente imaginar agora duas portas. Analise duas portas que os irmãos ficarão de frente. E uma das portas está escrito: tenha fé no caminho. E a outra porta estará escrito: diversão e prazeres. E você terá que tomar uma atitude e escolher a porta para você entrar. Só que atrás dessas portas vocês não sabem o que tem. Vocês não sabem o que espera atrás delas, mas vocês terão que decidir a que porta vocês têm que entrar. Tenta imaginar. Foca nesse cenário. Pois é exatamente essa situação que a humanidade se encontra hoje em dia. Que porta escolher? É interessante que Jesus já deixou bem claro: eu sou o caminho. Está na porta. Mas do outro lado da porta está escrito diversão e prazeres. E aí o seu coração vai decidir por você, se você não tiver alimentado bem a sua mente. Lembra que Jeremias disse, capítulo 17, versículo 9, sobre o coração? Foque esse cenário. Você terá que escolher a porta. Vamos ler então Jeremias capítulo 17, versículo 9. Se eu não me engano é esse texto, tá, meu irmão? Que fala sobre o coração. Como eu disse, se você não tiver alimentado a sua mente, o seu coração decidirá por você a qual porta você vai ter que abrir e entrar. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. A irmã Rita. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o poderá conhecer? Exatamente. Olha só, o nosso coração é enganoso, é traiçoeiro, somente Deus consegue conhecer. Então, se você chegar mediante essa porta, e Jesus fala, eu sou o caminho, então você tem a porta, o caminho. E aí você fica em dúvida, lazer, prazeres. Se você não tiver alimentado a mente, o coração vai decidir por você. Só que você não sabe o que tem lá atrás. E toda a humanidade está nessa situação, passando por isso. Jovens, todos estão nessa mesma situação. Digamos que você deixe o seu coração decidir por você e você escolha a porta, prazeres e diversão. Vamos lá. Vamos entrar nessa porta então? Vamos ver o que aguarda?
É isso que os jovens estão fazendo hoje em dia. A grande maioria. Entrando nessa porta, no começo parece ser bem interessante, porque o mundo te convida com muitos desejos, amizades, bebidas, né? E aí quando você vê, você já está viciado. Porque a amizade do mundo é assim. Se você não se envolve com as pessoas que estão nesse segmento, você é careta. Lembre-se, se você decidiu entrar nessa porta, porém você terá que entrar no mesmo sistema. Você deixou o coração decidir. Quando você perceber, você já está no mundo de vícios, drogas e álcool e sexo desenfreado, jogatinas. E aí, não existiram mais a possibilidade de você se arrepender, porque muito embora às vezes o caminho das drogas e os vícios e álcool é um caminho sem volta. Dificilmente você volta, a não ser que você lute contra esse espírito mal que você permitiu que deixasse conduzir a sua vida. Isso às vezes você não consegue, você não tem força, principalmente se você não tiver Deus na sua vida. Pois assim caminha a humanidade, se vendendo a sua alma para o diabo por nada. Não permita jamais que o seu coração decida algo por você, porque conforme a Bíblia, ele é traiçoeiro e ele vai te colocar numa situação ruim. Já viu falar, né? Eu agi pela emoção e hoje eu estou arrependido ou arrependida. Eu deixei, a gente escuta muito, né? Muitas pessoas falarem isso. Isso são pessoas que não alimentam a sua bateria espiritual. Porque quando a gente alimenta a nossa mente espiritualmente, a gente não deixa que o coração decida. Porque o coração pede uma coisa, a sua mente pede outra. O seu coração fala, vai, é só um pouquinho, não vai dar nada, né? Aproveita, você é novo. Não é verdade? A sua mente cristã, treinada em Cristo, vai te apontar e vai falar, não vai, não vale a pena. Jesus já te alertou que o caminho largo é para a destruição, o estreito é difícil, mas vai te manter aqui sã, salvo, sem a possibilidade de você pegar alguma doença. No final, você vai ver que vai valer a pena você ter falado não e ter mantido aquela porta fechada, porque Jesus é o único caminho. Então, ao ver uma porta que está escrito o caminho de Jesus, não pense duas vezes, continue no caminho de Jesus, que você verá, mesmo você jovem, adultos, que no final valerá a pena servir a Cristo Jesus. Amém, igreja? Falamos do caminho, agora vamos falar da verdade, né? São 3 pontos, vamos falar da verdade. Em um mundo governado pelo diabo, onde infelizmente ele encheu a terra de religiões falsas, costumes e adorações a ídolos. Nós já falamos em adoração a ídolos. Imagens entalhadas, sabe, com o objetivo, apenas um objetivo, de desviar vocês, sim, desviá-los da verdadeira adoração. Vamos ler, meus irmãos, 1 João capítulo 5, 19, que
vamos ver a evidência do que o pastor está falando. Quem é o governante desse mundo? 1 João capítulo 5, versículo 19. Por favor, o leitor. Nossa, tanta mão erguida que eu não sei nem para quem dá. Vocês me deixam confusos assim, meus irmãos. Vamos devagar. A Beatriz. 1 João capítulo 5, 19. Presta só bem atenção, meus irmãos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. No poder do maligno. Exatamente, irmã. Obrigado pela leitura. Está vendo aí, irmãos? A comprovação. Somos de Deus, originamos de Deus, mas o mundo inteiro no poder do maligno. Está aí a comprovação. E o maligno não é assim. Ele já não tem mais, ele tem um dia determinado, marcado por Deus, onde ele vai ficar preso 1000 anos, depois será destruído. Então ele já não tem mais a vida eterna, não terá mais. Vocês têm a esperança de vida eterna. Todos vocês, todos nós, se continuarmos no caminho de Cristo. Isso ele não aceita. Satanás, o diabo, ele não aceita que a humanidade, principalmente aqueles que ficam em Cristo, porque essas pessoas serão futuros filhos de Deus, vivendo eternamente na terra. Aqueles com esperança terrestre, os com esperança celestial, serão eternos. Então o objetivo dele é tirar e eliminar isso de vocês. E ele não dispensa tempo. Ele investe todo o tempo dele. Basta vocês fazerem o quê? Abrir a porta. E olha, meus irmãos, não precisa muito não. Não precisa abrir a porta muito não. Deixa uma luzinha só. Apenas uma luz. E será o suficiente para ele entrar na sua casa, na sua vida, e retirar a bênção. O Espírito Santo que Deus tem te dado, ele vai retirar, e a sua situação será muito ruim. Eu vou citar agora um exemplo interessante que Jesus Cristo fez do homem que achou uma grande riqueza. Depois eu vou fazer uma comparação com vocês aqui, nesse exemplo. Ô irmã Rita, deixa o microfone com o irmão Cauê, deixa ele, que ele, ele passa para os irmãos. Vamos deixar o nosso novo irmãozinho agora, né, com o microfone. Aí o irmão, quem levantar a mão, o irmão leva o microfone, tá bom? Gostaria que alguém lesse Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos ler essa experiência que Jesus fala do homem que achou um grande tesouro. Quem gostaria? Mateus capítulo 13, versículo 44. Mais uma vez vocês estão me deixando difícil, muitas mãos no meio. Mateus 13, 44. Quem gostaria? Quem que já achou? Gostaria de ler? 13, 44. A irmã Rita. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Exatamente, meus irmãos. Obrigado, irmã, pela leitura. Percebe, meus irmãos? Jesus falou que o homem achou um grande tesouro, mas ele achou um local que não pertencia a ele. Ele estava ali trabalhando, mas não era dele. E olha só o que ele fez. Ele vendeu o que ele tinha
para ele conquistar aquele campo, aquele terreno, para ele se apoderar daquele tesouro. Que comparação interessante. Sabe o que Jesus está querendo dizer para vocês, meus irmãos? Esse tesouro que vocês estão adquirindo, que é a palavra de Deus, e quando vocês se entregam verdadeiramente para Jesus Cristo, nada, exatamente nada, de maior valor nessa terra será tão importante do que você se manter no caminho de Jesus. Entenderam a comparação? Né? E muitos, infelizmente, estão vendendo o seu tesouro para o diabo a preço de nada. Lembra que o diabo falou para Jesus: eu te darei todos os reinos do mundo se você fizer o ato de adoração. Mesmo assim, Jesus falou não. E as pessoas hoje em dia vendem os seus tesouros por nada, entregam as suas almas por nada. Mas, e os irmãos que estão com esse tesouro firmes? Vocês sentem alegria depois de ter se entregado a Jesus? Sim ou não, igreja? Isso é muito importante. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer para vocês: filhos, depois que vocês me reconhecem como sendo a verdade em suas vidas, vocês devem estar sempre se empenhando, se esforçando, batalhando para que a verdade não saia de jeito algum da vida de vocês. Quem de vocês, se achasse um grande tesouro na casa de vocês, enterrado no quintal, valor inestimável, vamos falar barras de ouro, né? Ouro não desvaloriza nunca, fica anos, séculos ali, sempre valorizando. Quem de vocês que acharia um grande tesouro no quintal de vocês e depois iam se desfazer? Quem faria isso? Ninguém faria isso. Todo mundo ia segurar e aproveitar ao máximo aquele tesouro. Assim é a palavra de Deus na vida de vocês, quando vocês reconhecem, adquirem e se entregam a Jesus. Isso tem que se tornar um grande tesouro na vida de vocês. Vamos ler agora em Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Por favor, mais um leitor em Romanos, capítulo 38, versículo 38 e 39. Olha só a comparação que o pastor vai fazer para vocês em relação quando a gente adquire a palavra de Deus e tem a certeza que ali é o único caminho para a vida eterna. Quem gostaria de ler? Pamela, Agnes. Desculpa, a Pamela é minha outra filha, tá, mãe? Eu tenho duas, são bem parecidas. Agnes. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado. Olha só. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, olha só, esse texto é forte, hein? Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, e nem os poderes, nem alturas, nem a profundidade, nada, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor a Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois é assim que nós temos que agir, conforme esse texto. Nada
Em outras palavras, nada nessa terra, nem nada, nem anjo, nem principados, nem tesouro, nem fortuna, nem pessoas, nada deve separar você do amor a Deus e a Cristo Jesus. Pois lembre-se, é um tesouro que vocês encontraram e desperdiçaram, jogaram fora, é muita burrice. Em João 8,32, vamos ler mais um texto para confirmar a verdade, o ponto que nós estamos considerando, a verdade. João 8,32. Quem gostaria? A irmã Isa? E conhecereis a verdade, e a verdade ou vos libertará. Isso. É exatamente. Jesus falou que a verdade libertaria a pessoa. E quem é a verdade? Quem é a verdade, meus irmãos? Cauê, o irmão aqui, por favor. O irmão só fala o seu nome de novo, meu irmão, para mim. José. José, pode falar, irmão. Jesus. Jesus, exatamente. Jesus, a verdade. Perceba, meus irmãos. Jesus, antes de ele ascender ao céu, ele deixou tudo, a palavra, tudo que foi necessário, a Bíblia, as Escrituras, os apóstolos, os exemplos, tudo, para que a gente tomasse posse e viesse a entender o conhecimento da palavra. Porque ele já sabia as coisas que viriam no tempo do fim. E ele jamais deixaria as pessoas que ele amou. Jesus morreu por todos. Todos. Sem distinção de ninguém. Todos. Então, ele amou muito a humanidade. Quando ele esteve na terra, nem sequer um que passou por ele, Jesus não deixou de ajudar, de orientar, de recuperar, de ressuscitar. Então esse foi o verdadeiro amor que Jesus demonstrou. Então Jesus é a verdade. Amém, igreja? Vamos considerar agora qual que é o tema? Qual que é o tema? A vida. Isso. Vamos ler Atos, considerando agora a vida. Vamos ler Atos, capítulo 4, versículo 12. Mais um leitor, por favor. Atos 4, 12. Quem gostaria? A Vitória, quer ler, Vitória? Atos 4, 12? Não? Ô Agnes, lê mais alto, tá? Coloca o microfone bem na boca, filha, por favor, que os irmãos precisam escutar. Isso. Pode ler. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Isso, agora sim, agora todos escutaram. Parabéns. Irmãos, entenderam? Não há nenhum nome, olha a comprovação. Não há nenhum nome. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual seremos salvos. Somente no nome de Jesus. Interessante. Comprovando mais uma vez que ele, Jesus,
é a vida. Em João capítulo 3, versículo 16 e 17, vamos ler também mais uma comprovação. Note que o pastor está dando bastante oportunidade para vocês lerem. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Quem gostaria de ler? 3 e 6? Vou deixar o irmão Ricardo. É o capítulo 3, 16? 17. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Tá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso, irmão Ricardo. Obrigado pela leitura. Percebas? Esse foi o amor verdadeiro de Deus. O amor verdadeiro pela humanidade. O amor verdadeiro por vocês. Deus tem um amor grande por vocês, até o ponto dele ter dado o seu Filho, o seu único Filho, para que a humanidade fosse salva até o 17. Pode completar, meu irmão. Perdão. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Exatamente. Obrigado. É que o pastor relatou aqui no programa dele só até o 16, mas eu citei o 17. Mas o ponto que eu quero relatar é o 16 mesmo, né? O amor verdadeiro de Deus pela gente foi muito forte, que deu o seu Filho. Irmãos, eu acredito que vocês todos nós já assistimos o filme de Jesus, né? Todos nós já assistimos. Qual é a parte que mais comove vocês, meus irmãos? De coração. Isso é uma pergunta pessoal para vocês. O filme é muito lindo, né? Então, o filme de Jesus tem vários filmes, mas um dos primeiros filmes, né? Ele tem mais ou menos 4 horas, quase 5 horas de produção, que é um dos filmes mais bem feitos de Jesus. Mas qual é a cena que mais toca no seu coração? Vocês assistindo esse filme, qual é a cena? Isso é importante demais, que vocês sintam isso no coração. Por isso mostra verdadeiramente o sentimento que vocês têm pelo que Jesus fez pela gente. O irmão Samuel, Cauê, irmão Samuel. A parte que mais me deixou triste foi quando foi crucificado. Exatamente. Irmão, é difícil aquela parte. É difícil. Não é o mesmo sentimento, talvez, se vocês estiverem assistindo em casa, com todo mundo correndo para lá e para cá e falando, né? Mas se vocês assistissem esse filme no cinema, aonde está todo mundo ali concentrado, quietinho, e quando chega essa cena, é difícil, sabia? Eu já passei por isso, eu vi. Mexe, toca no coração, porque ele pagou um preço que não cabia a ele. Nós fomos pecadores, não ele. Ele deixou a sua posição celestial lá em cima e ele se ofereceu ao Pai. Ele falou: Pai, eu desço, eu passo por todo o processo que for necessário
para mim, todo sofrimento, toda humilhação, eu passo, Pai, para resgatar esses filhos que estão perdidos na mão de Satanás. Mas vocês acham que foi fácil para Jesus? Mesmo Jesus sabendo que ele era o Filho de Deus, que ele ia voltar, que o pai dele falou: você ficará 3 dias no leito da terra, no coração da terra. Você vai voltar, filho. Mas você acha que foi fácil para Jesus? Jesus tinha os mesmos sentimentos que a gente. Ele tinha que nascer que nem a gente, como um homem perfeito. Os mesmos sentimentos que os irmãos têm de dor, Jesus tinha. O Pai nunca aliviou as dores dele, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Os irmãos lembram quando Jesus estava no jardim de Getsemane? Ele sabia que alguns minutos ele seria preso. Inclusive o pastor já pregou aqui. E 3 vezes que ele retornou, os apóstolos estavam dormindo. E ele sabia que alguns minutos ele seria preso, ele ia ser entregue aos soldados romanos, aos fariseus, ele ia ser humilhado. Quer ver como ele tinha os mesmos sentimentos que a gente? A comprovação. Quem lembra, menos a Rita, quem lembra o que Jesus falou para o pai dele naquele momento? O momento de sofrimento que ele estava ali, ele sabia que ele ia ser preso e morto. No jardim de Getsemane, o que Jesus falou para o pai dele? Ninguém lembra? Então eu convido os irmãos a assistirem mais esse filme de Jesus. Mas tenta assistir num momento de tranquilidade, preferível até de madrugada. Baixa lá no YouTube, onde está tudo calmo, para vocês meditarem e ver o que Jesus Cristo falou. Passou. Ele disse para o pai assim: Pai, ele estava tão desesperado, porque quando a gente está marcado para morrer, né? A gente vê nos Estados Unidos, alguns países lá que tem a pena de morte, e as pessoas são marcadas para morrer. Então ali passam inúmeras coisas na cabeça da pessoa. Jesus sabia que ele estava marcado para morrer. Então ele disse assim para o pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, soando sangue, suor de sangue. Foi esse sentimento. E aí o pai enviou o anjo para ministrar ele. A Bíblia não fala que o anjo falou, mas o pai enviou o anjo ali. O anjo chegou nele, tocou nele. Não sabemos o que o anjo falou, mas depois disso, Jesus voltou ali, já estava ali, já estava ali pronto para poder passar aquela situação. Então percebe-se, não foi um momento fácil, mesmo sabendo que ele era o Filho de Deus. Então quando a gente reconhece verdadeiramente esse sacrifício de Jesus, a gente passa a se importar, a gente realmente começa a praticar a fé, a verdadeira fé. Existe fé, existe a prática da verdadeira fé.
Qualquer um pode ter fé. Mas a prática da verdadeira fé, ela vem com obras. E só você pode realizar essa obra. Só vocês. Então, meus irmãos, procurem se envolver cada vez mais em que Jesus Cristo passou. Talvez isso pode ser uma cura para vocês, um remédio que vocês precisam tomar para vocês verdadeiramente poder dizer, falar assim: hoje eu verdadeiramente estou em Cristo Jesus. Amém, igreja? Devemos evitar alguns erros que foram cometidos no passado com aqueles que andaram com Jesus. Devemos evitar esses erros. E eu vou citar 3 erros e 3 personagens. Judas andou com Jesus, viu tudo. Ressurreição de Lázaro, tudo que Jesus Cristo fez, realizou, a cura do leproso, paralítico, cego. Mas traiu a Jesus por apenas 30 moedas. Eu vou dar uma referência para cada situação. Devemos tomar cuidado com o que o mundo nos oferece lá fora. Judas andou com Jesus e viu tudo. Nós estamos vivendo pela fé. Mas devemos tomar cuidado com o que o mundo oferece para a gente lá fora, que nem ofereceu para Judas, para você se afastar da casa de Deus. Lembre-se bem, o mundo sempre oferecerá para vocês situações que no começo parecem ser maravilhosas, mas o objetivo é tirar vocês da presença do Senhor. Judas é o primeiro ponto. Segundo ponto, Pedro andou com Jesus também, viu todos os milagres. E por medo, Pedro negou a Jesus 3 vezes, medo de ser preso. Sabe o que isso quer dizer para a gente? O medo. Às vezes a gente tem medo de falar para outras pessoas a sua crença, o seu segmento religioso. Fica com medo das pessoas zombarem de você. Então às vezes você se cala. Então às vezes você está ali negando a Jesus. Medo. Devemos tomar cuidado com o medo, principalmente nessa situação. Outro, Tomé só acreditou em Jesus depois que ele tocou a Jesus. Jesus teve que aparecer para ele, ele viu a mão perfurada, e aí Tomé acreditou em Jesus. É outro exemplo para a gente. Às vezes a gente acha, está demorando muito, está demorando, Jesus não vem. Poxa, está demorando demais. Né? Eu acho que isso não é da minha geração, é para outra geração, dos meus filhos, dos meus netos, não é para a minha geração. Tipo, acredito, né? Desacreditando. E aí a gente acaba, né, perdendo a nossa fé. Tomar cuidado também. Esses 3 exemplos que o pastor citou são os exemplos mais comuns, tá? Que vem acontecendo dentro da vida das pessoas. Esses exemplos que eu citei, o que ensina para a gente? Nos ensina que todos nós seremos testados até o tempo do fim. Seremos testados, pode ter certeza. Pois Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas, meus irmãos, tende de bom ânimo, coragem. Jesus venceu ao mundo. E todo aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo e negar a Jesus, vai perder. Porém, todo aquele que perder a sua vida nesse mundo
e não negar a Jesus, ganhará ela novamente por toda a eternidade. Então, meus irmãos, ao se depararem com as duas portas, escolham sempre na vida de vocês o caminho que é Cristo Jesus. Amém, igreja?